Olá, no vídeo de hoje gostaria de falar um pouquinho sobre pessoas. Muitas pessoas entram na nossa vida, muitas pessoas saem de nossa vida e como nós podemos aprender a qualificar melhor essas pessoas para não se frustrarmos com elas. Muitas vezes nós se frustramos com amizades, nós se frustramos com colegas, com amigos e como nós podemos classificar melhor isso para a gente não se frustrar. Isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se fizer sentido para você, já se inscreva no nosso canal, curta o conteúdo, que nós vamos falar sobre Especialista em Pessoas, esse livro de Thiago Brunet, que é super interessante e traz reflexões maravilhosas. Então vamos lá! Então vamos lá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Especialista em Pessoas. É um livro do Thiago Brunet, é um coach, é um pastor, eu também tenho vim de um berço religioso, sou Master Coach também, fiz 5 anos de Direito, mas esse assunto, pessoas, é um assunto que eu sou apaixonado, sempre gosto muito de tratar, entender melhor o comportamento humano e é uma coisa que traz para mim muito entusiasmo de falar. E eu queria falar um pouquinho sobre Especialista em Pessoas, esse livro do Thiago Brunet, que é um livro que quando eu li, eu tive bastante insight interessante e muitos aprendizados. O Thiago Brunet, ele começa esse conteúdo falando assim, celebre as pessoas que entram na sua vida, mas não fique triste pelas pessoas que saem. Muitas vezes nós não sabemos classificar as pessoas, aí está o grande erro. Nós não sabemos entender que algumas pessoas são passageiras da nossa vida. Algumas pessoas, elas fazem parte de um contexto, de um cenário, mas elas não são para sempre. A gente precisa entender que são ciclos, que eles precisam se encerrar, que às vezes eles se encerram, então está tudo bem, está tudo ótimo, faz parte. Muitas vezes nós pensamos que algumas amizades elas são para sempre e elas terminam. Infelizmente, são ciclos que se encerram e a gente precisa aprender e a lidar com isso. Porque uma coisa que acontece muito é que pequenas emoções, isso é um assunto que eu amo, que eu adoro, e fala que pequenas emoções, elas sempre são superadas por grandes emoções. E essa reflexão é muito interessante. Por exemplo, eu posso ter uma amizade de anos com o meu querido editor aqui, o cara que é uma pessoa maravilhosa e faz parte do contexto da minha vida. Mas eu posso ter uma amizade de ano com eles, são pequenas emoções que são criadas. De repente, diante de uma traição, de uma situação difícil, de uma situação, algum contexto que ele entre naquela situação, aquilo se torna uma grande emoção. E aquela grande emoção, ela supera, ela mata, ela corrói todos aqueles pequenos sentimentos que foram criados entre nós. E esse ciclo se encerra. Muitas vezes acontece isso. As pessoas têm dificuldade de entender isso, mas isso é uma realidade. Muitas vezes, por exemplo, num casal, são pequenas emoções que são criadas durante anos. E às vezes a mulher ou o homem flagra, por exemplo, se encontra diante de uma traição. E o que ocorre? Aquela grande emoção esmaga, supera todas aquelas pequenas emoções que foram criadas durante o tempo. E isso é uma forma triste de se encerrar esse ciclo. Não seria bom que fosse dessa maneira, mas são coisas que acontecem. Então, qual que é a receita para isso? A receita é você saber compreender que isso ocorre, que ciclos vão se encerrar. Infelizmente, nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas por isso é importante você saber classificar suas amizades. O Thiago Brunet ele separa em cima de 3 esferas de amizade, que é super interessante. Ele fala que nós temos aqui os amigos que são estratégicos. Quem são os amigos estratégicos? São aquelas pessoas que entram na nossa vida, que nós às vezes precisamos dela por questão de um negócio, por questão de trabalho, por questão de um relacionamento, pensando em business, em network. O que é network? Network é aquele relacionamento que você tem com intencionalidade, com intenção de criar algo maior, ou talvez que é algo que beneficie você ou que beneficie terceiro. Então, esses são os amigos estratégicos, é aquela união, aquela junção que você faz por conta de realmente precisar se conectar com outras pessoas e que isso vai fazer você crescer. Então, pense na sua volta, quem são seus amigos estratégicos? Quem são aqueles amigos que você precisa aprender a classificar como estratégicos? Se você coloca eles em coluna errada, você vai se frustrar, porque eles são amigos que eles têm talvez algum interesse em você na esfera de negócios, e você não pode querer classificar isso. Muitas vezes as pessoas contam segredos, eles misturam muito a relação, eles querem se aproximar e contar segredos para essas pessoas que são estratégicos, e não faz o menor sentido, porque ela faz parte de um cenário, de um contexto, e não de um cenário mais profundo da relação. E isso é muito importante a gente saber entender para saber classificar. Um outro cenário que ele aponta são os amigos necessários. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, se você for fazer uma festa de aniversário, por exemplo, são aquelas pessoas que você tem certeza que você vai convidar? Talvez é seu vizinho, talvez são amigos, talvez são tios, talvez são primos, aquelas pessoas que estão à sua volta, estão no seu mundo. Mas são pessoas que você tem que entender que elas são necessárias, mas não são pessoas íntimas. A terceira esfera da amizade é o íntimo, mas a gente já vai chegar lá. Tenha calma. Agora nós estamos falando sobre os necessários. Os necessários são aquelas pessoas que a gente tem à nossa volta e é extremamente importante para nós. São pessoas que elas enchem a nossa festa, que a gente dá risada, que a gente conta história. Mas os amigos íntimos é o que a Bíblia diz, que fala que na dor se nasce um irmão.
Diante da dor, diante de uma situação difícil realmente, diante de uma grande emoção que eu falei no início, aí a pessoa passa para essa última esfera de amizade, passa para ser um amigo íntimo. Diante de um cenário de dor, a pessoa passa a compartilhar com você segredos, passa a compartilhar com você situações difíceis, e essa pessoa ela vai te frustrar, ela vai te machucar. Mas se você saber compreender e compartilhar essas dores com essa pessoa vai muito avante com você. Por exemplo, a própria relação de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha 3 que eram seus amigos íntimos, que era Pedro, Tiago e João, eram os amigos íntimos de Jesus Cristo nas relações. Jesus tinha 3, tinha os 12 que eram os necessários, que eram as pessoas que estavam com ele em todos os eventos, que ele compartilhava a situação do que acontecia ali no contexto dele. E ele tinha os estratégicos, que era aquela multidão que repassava a mensagem dele para outros lugares. Eu estou falando isso, eu tenho que dar o direito à pessoa certa. Isso foi um assunto que foi extraído desse livro, Especialista em Pessoas, que é muito bom e eu indico. Se faz sentido para você, aprenda hoje a classificar seus níveis de amizade. Muitas vezes as pessoas pecam porque elas compartilham segredos de íntimos para os necessários e para os estratégicos. Pessoas que não vivenciaram e não nasceram através da dor. O batismo da dor, quando se passa pela dor, aí se nasce um irmão, como diz Salomão. Salomão foi sábio e profundo nessas palavras. Na dor, você nasce um irmão. É na dor, é diante de situação difícil, é diante de sofrer com a outra pessoa que se nasce os grandes sentimentos. Aí vem a grande emoção. Numa grande emoção que você viveu com outra pessoa, nasce essa irmandade, uma coisa que é sólida. Mas mesmo assim ela não pode superar uma emoção maior, uma emoção de uma traição ou algo assim, porque se superar, ela vai ser maior do que essas pequenas emoções e aquele ciclo pode se encerrar. Então é importante de aprender isso e é importante a gente saber classificar nossas amizades. Aprendendo isso, a gente passa a ser uma outra esfera de ser humano, sabendo classificar nossos amigos e sabendo colocar cada um na sua devida posição, no seu devido lugar. Se fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, acho que esse conteúdo merece uma curtida tua, um comentário teu e um abraço e até a próxima!